Depois de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, o seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu até a sua ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados, como diz a Bíblia Sagrada. Com o passar do tempo, os cristãos reconheceram esse sacrifício feito por Jesus Cristo e começaram a celebrar a Páscoa como forma de reconhecimento e agradecimento. É verdade que a festa da Páscoa está muito ligada no hemisfério norte à primavera, tanto ao fim de inverno e início da primavera, mas também é verdade que a nível da nossa Páscoa, concretamente, a sua origem é, em primeiro lugar, a Páscoa judaica, que era uma festa celebrada exatamente no 14 de Nissan, do mês do calendário judaico, que recordava a saída do povo de Israel do Egito. Portanto, é fundamentalmente uma festa histórica, não tanto uma festa ligada ao campo, embora as coisas muitas vezes se misturem um pouco. Portanto, é uma festa que tem a ver com a história de Israel, com a sua libertação do Egito. Então, ligado à Páscoa, está a ideia de libertação. Aliás, a própria palavra Páscoa significa passagem, vem do grego Pessar, que significa passagem. Portanto, aquela passagem que Israel viveu da situação de escravidão para a situação de liberdade a caminho da Terra Prometida. De referir que os judeus e os cristãos festejam a Páscoa em dias e com motivos diferentes. Na tradição cristã, a Páscoa marca a ressurreição de Cristo em um domingo. Já na tradição judaica, a Páscoa marca a libertação sob a liderança de Moisés do povo de Israel escravizado no Egito para a Terra Prometida. Depois da morte dos primogênitos no Egito, o faraó finalmente deixa que o povo parte. Entretanto, Moisés já tinha dito ao povo que se preparasse para partir, por isso que comessem o cordeiro pascal à pressa com ervas amargas e depois, até já com as cinturas apertadas, digamos, num certo sentido de comer o cordeiro para partir. Atenção que esse cordeiro tem um significado muito interessante, que é o sangue do cordeiro, com ele eles tingiram os umbrais das portas, as casas dos judeus. Então o que é que diz a Bíblia? Que esse sangue serviu de marca para que o anjo exterminador não entrasse nas casas dos judeus, levando a morte a essas casas. Então aquele sangue significou já sinal de vida. Naquela casa não entrou a morte. E então aí já podemos perceber a ligação que há entre Cristo e este Cordeiro, perceber porque é que João Batista chama Cristo o Cordeiro de Deus, porque assim como entre os judeus este sangue do Cordeiro foi sinal para que a morte não entrasse nas suas casas naquela noite de dor e de morte no Egito, também Cristo com o seu Cordeiro vai levar a sua vida à nossa vida, vai libertar-nos do pecado e da morte para nos dar a sua vida, para nos abrir as portas da vida eterna, dando o seu sangue por nós. Mas estamos a falar, enquanto os judeus ainda hoje continuam a celebrar a Páscoa, centrando-se na ceia pascal, onde o Cordeiro é o elemento central, para nós cristãos é a celebração da morte e ressurreição de Cristo, que é o aspecto central, e não já o Cordeiro. Não deixa de ser interessante que, tendo Cristo instituído a Eucaristia numa ceia pascal, numa ceia onde o Cordeiro é que era de facto o centro da refeição, recordando este Cordeiro do Êxodo, que ele tivesse usado, no entanto, como sinais para exprimir a sua presença até o fim dos séculos conosco e a celebração com esses sinais afirmar a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo enquanto esperamos a sua vinda, tivesse escolhido o pão e o vinho, que até eram elementos relativamente secundários na mesma ceia pascal. Mas foi esses elementos que ele escolheu. Então, não há propriamente uma ligação direta, já embora, digamos, a ceia pascal judaica serve para explicar o simbolismo da Páscoa que nós cristãos celebramos a partir de Cristo. Mas são coisas, de facto, bastante diferentes.
A cultura santomense despertou um pouco da atenção do bispo no que diz respeito a alguns ritos superficiais que, na sua opinião, não constam na Sagrada Escritura. Por outro lado, elogiou o hábito dos santomenses em considerar a Sexta-feira Santa como um dia de reconciliação e de perdão. Para o santomense, há alguns aspectos interessantes a salientar, culturalmente falando, nestes dias. Sabemos que há alguns ritos, algo supersticiosos ligados à celebração da Páscoa aqui em São Tomé, como é bater nas paredes, como é não varrer a casa, como é não sei o quê. Bom, são costumes que fazem parte da tradição, mas que não está mandado em lado nenhum. Isso quem quiser que faça, mas se não fizer não se perde nada. Agora, há outras características que eu acho interessantes, que é, por exemplo, considerar a Sexta-feira Santa como o dia do perdão. Isso, para mim, eu acho que é, de facto, um aspecto que nós deveríamos salientar e aprofundar e incentivar. De facto, nós só podemos viver verdadeiramente a Páscoa como celebração deste mistério de entrega de Cristo por nós na cruz, como vivência forte e significativa desta nossa união com Cristo, abertos ao seu amor, se formos capazes de aprender com Cristo a perdoar. Ele morreu na cruz perdoando aqueles que o mataram. A comemoração desta data não acontece numa data fixa e pode variar entre os dias 22 de março e 25 de abril, segundo os cálculos da astronomia. Mas será que todas as religiões têm o mesmo conceito da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa para os adventistas e como celebram? Vejam agora a opinião do pastor Robson. A Páscoa para nós adventistas é um momento de celebração. Nós entendemos que Deus trouxe a salvação para o povo hebreu quando saiu do Egito e ordenou que a Páscoa a partir daí fosse celebrada. E nós fazemos, inclusive a cristandade católica instituiu esse período como sendo o período para ser celebrado e nós respeitamos e também tiramos esses momentos para que a gente possa refletir a importância da salvação que Deus nos concedeu e a Páscoa aqui realmente é o ponto alto da celebração desse feito, desse evento maravilhoso. Bom, no tocante à questão dos ritos de alimentação, há um período que a Igreja Católica eles se abstém de alimento carne ou essa coisa toda. Não é o nosso caso. A gente vive a nossa rotina normal, só elevamos o pensamento assim com um pouco mais de atenção e inclusive aproveitamos a oportunidade para a gente falar um pouco mais do amor, da salvação de Jesus, já que todos nessa ocasião se encontram com o pensamento voltado para a morte e o sacrifício de Jesus no Calvário. O capitalismo tomou conta do mundo e transformou quase tudo em fonte de capital, de lucro e de consumo. Assim, as festas grandes de caráter religioso se tornaram ocasião de um consumo maior, como o exemplo de Natal, Páscoa e entre outros. São Tomé e Príncipe não foge à regra. No entanto, saímos à rua para sabermos das nossas feirantes como são os negócios na véspera da Páscoa. Antes tinha um pouco de movimento, um bocado de movimento. Antes, mas agora as coisas estão difíceis, nem para as pessoas que vendem hortaliça, mesmo folhas de calilu, está um pouco difícil. O movimento está um pouco difícil devido à falta também de dinheiro, condições financeiras, está um pouco difícil. É uma festa normal, só que antes tinha mais movimento, agora está mesmo como todos os dias, não tem movimentação como antes. E quanto à parte de movimento, o movimento está paradíssimo, porque antes o movimento já tinha um ambiente já um pouco mais, com mais frequência de sair. A Páscoa é o momento em que os fiéis são chamados para o comprometimento com uma nova vida, que considere também uma vida digna para todas as pessoas. Assim, todos são convidados à conversão, a praticar o bem, resgatando os oprimidos e praticar a justiça. Mas esses eventos perderam seus sentidos originais,
humanos, familiares e religiosos. E hoje, a riqueza simbólica das celebrações muitas vezes não passam de coisas engraçadas, incomuns e sem sentido. Por isso, é importante tentar resgatar um pouco o sentido das coisas, das festas e celebrações e, simultaneamente, refletir sobre o sentido da vida humana.